O tema dele foi esse, vai ser esse quando ele for fazer a palestra. Então eu não quis tirar esse tema dele, porque é um tema muito bem desenvolvido. Preparei outro para nós, para que a gente possa assimilar estes ensinamentos de Jesus nesta noite. Porque na vida, muitas vezes a gente imagina que ser livre é poder fazer tudo aquilo que a gente quer, a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer circunstância. Que podemos agir sem qualquer cerceamento da nossa vontade. Pensamos que ser livre é a pessoa que age sem controle ou qualquer parâmetro que seja, conforme o que ela pensa e também o que ela queira. Porém, se refletirmos, veremos que não é assim, que não é disso que se trata a verdadeira liberdade. Se fazemos tudo o que queremos, sem pensar, sem analisar nada, nenhuma questão, estaremos agindo por impulso ou levado pelas nossas paixões. Em outras palavras, estaremos demonstrando que somos escravos dos nossos vícios e dos nossos desejos. E uma vez Jesus afirmou que não fazia a sua vontade, mas sim a do Pai que está no céu. Talvez se conclua com isso que Jesus abdicou da sua liberdade enquanto esteve aqui na terra. Teria renunciado até à vontade de querer para atender os desígnios divinos. Ocorre que a liberdade é um dos grandes atributos espirituais que confere mérito a qualquer conduta, em qualquer situação. Nenhum ser humano desequilibrado, nenhum ser humano equilibrado, refletido, se disporia a agir como uma marionete nas mãos das pessoas ou na mão da sociedade. Quem de nós, aceitaria ser escravo, mesmo que fosse a preço de ouro? Jesus também disse que o conhecimento da verdade nos libertaria. Bem se vê o quanto a liberdade é preciosa, pois representa um processo de aprendizado. Quando o espírito compreende a essência dos mecanismos que regem a vida, torna-se amplamente livre. Então, para sermos livres, nós temos que compreender, não só conhecer, mas compreender os mecanismos da vida. Quando nós atendemos a essa solicitação de Jesus, de compreender, só assim nós nos tornamos realmente livres. Liberta-se, quando nós compreendemos, da ardência dos nossos sentidos, dos nossos vícios, das nossas dores. A liberdade é uma lei da vida com suas naturais contrapartes, o dever e a responsabilidade. Então, tudo que nós temos, ela sempre tem algo a nos ensinar, Então, nós temos que compreender que a liberdade, ela tem a sua contrapartida também, que é o dever e a responsabilidade. E também o mérito, a responsabilidade e o mérito também. Porque pode optar entre várias condições possíveis.
várias condutas que nos são dispostas, que estão à nossa escolha. Todo ser humano, toda criatura, ela tem méritos, mas também desméritos, conforme o que ela deseja ou decida a realizar. A ninguém é lícito suprir a liberdade do próximo ou transferir a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos nossos atos a terceiros ou segui-los sem refletir, né? Nós temos essa responsabilidade de refletir sobre aquilo que queremos e a quem seguir também. Pois muitas vezes essa liberdade é oferecida quantas vezes nos é dada, nos é oferecida oportunidades e nós, sem refletirmos, sem analisarmos sobre os prós e contras desta oportunidade, agarramos com todas as forças, com todos os dedos e mãos que temos, e depois, quando as coisas não saem como nós esperamos, como nós desejamos, nós culpamos outros pelo nosso fracasso e pelo nosso sofrimento. Assim, ao eleger a vontade divina como sua, Jesus não abdicou da sua própria liberdade. Ele utilizou da forma mais sublime possível. Absolutamente livre em sua excelsa pureza e sabedoria, decidiu que queria seguir a vontade de Deus. Por livre vontade, tornou-se instrumento da misericórdia divina aqui na terra. Fez-se professor, médico, amigo dos seus irmãos mais desafortunados. O Cristo não se ressentia da missão que lhe foi incumbida aqui na terra. Não reclamava, nem blasfemava, com seu íntimo asserenado pela completa integração com o divino, foi forte, foi sábio em todas as situações. Reflitamos em nossas opções, reflitamos sobre a fidelidade com as lições do Cristo. Para o Cristo, a questão da liberdade ainda se torna mais séria. Necessitamos contabilizar as opções que fazemos com as palavras e os ensinamentos, os exemplos de Jesus. Caso contrário, a palavra cristão será apenas um rótulo destituído de todo o significado. Há em nós uma necessidade de transcender, de amar puramente os nossos irmãos, de compreender e respeitar a vida. Recordemos que Jesus foi trabalho, amor, renúncia e pureza. Então, será que as nossas opções estão de acordo com esse modelo? Caso não estejam, pensemos que somos livres, pleno de possibilidades. A cultura nos é acessível. As profissões estão aí ao nosso dispor. Podemos gastar o nosso tempo da forma que nós quisermos. Por que não optar livremente pela nossa felicidade? Por mais que o mundo inspire e impere a desonestidade, a luxúria e a irresponsabilidade, nós somos responsáveis exclusivamente pelas nossas opções, pelo que fazemos da nossa vida.
Não utilizemos os equívocos dos outros como desculpas. Em determinada epístola, em determinada epístola, Paulo de Tarso afirma que tudo lhe era possível, mas nem tudo lhe era conveniente. É exatamente a nossa situação aqui no planeta. No mundo atual, quase tudo é permitido, sem censura, sem qualquer obstáculo. Mas a consciência de quem ama e admira o Cristo não compactua com comportamentos levianos. Não nos iludamos e nem enganamos a nossa consciência. Vivamos de forma nobre a nossa liberdade. Assim, ao buscarmos nossa liberdade, reflitamos sobre o que ela significa. Não podemos confundir liberdade com libertinagem, nem felicidade com deserção do dever. No convívio familiar ou social, é impossível sermos totalmente livres. Os nossos direitos terminam onde começa o do próximo. A completa libertação possível só é das paixões, dos instintos inferiores que tanto infelicitam a humanidade. Ao traçarmos metas para a nossa vida, busquemos antes libertar-nos da dor e do desequilíbrio. Para tal padrão de conduta reto e equilibrado, marcado de bom senso, sempre é o melhor roteiro. O homem é livre para pensar e agir, mas responde por tudo aquilo que faz e que pensa. As leis humanas são frequentemente burladas e enganadas. Contudo, nos estatutos divinos não há qualquer falha. Sendo as leis divinas inscritas na nossa consciência, elas jamais serão burladas. Ninguém escapará de si mesmo. Meditemos na responsabilidade que possuímos, na nossa condição de seres livres. Nós podemos muito, podemos escolher sermos honestos ou desonestos, misericordiosos ou cruéis, leais ou traiçoeiros, úteis ou inúteis. Mas nós sempre responderemos pelos nossos atos. Não se trata de pecado ou castigo, mas sim de responsabilidade. O melhor que pode ocorrer a cada criatura é ajustar a sua vontade aos desígnios divinos. Deus é pleno de amor incomensurável e deseja o melhor para todos nós, seus filhos. Por isso, faculta-nos tantas reencarnações de aprendizado e resgate quantas forem necessárias. A finalidade dessas incontáveis experiências é que o espírito vença a si mesmo e se torne radiosamente sublime. Utilizemos dessa forma cada dia com sabedoria e descobriremos, ao decorrer das semanas, dos dias, que toda hora é bendita e todo minuto se faz de importância. Não nos impressionemos com prognósticos desfavoráveis, catástrofes, violência. Guardemos a certeza de que a nossa vontade é força determinante. Tranquilizemo-nos quanto
ao sucesso por vindouros, analisando com lógica rigorosa todos os estudos referentes a predições. Tenhamos em mente que cada qual tem a vida que procura, porque somos herdeiros de nós mesmos. Se a lógica não consegue nos ajudar a compreender os porquês, a resposta está em nos servirmos da resignação. Não no sentido puro e simples de meramente nos conformarmos, mas de entendermos que não há outra maneira senão aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Se a morte nos roubou afetos, de nada valerão nossa raiva, nossa revolta. O recurso que nos resta é buscar explicações na lei natural da vida e da sobrevivência do ser. Se dores profundas nos alcançam, apesar de todos os nossos impedimentos, no sentido de evitá-las, convenhamos que o que nos compete é retirar melhor proveito da experiência, qualquer que seja ela. Assim, encontraremos força e coragem para enfrentar as dores, amparados no entendimento dos desígnios superiores que regem a vida como um todo, através das leis naturais e divinas. O filósofo humanista Jean-Jacques Rousseau afirmava que a diferença fundamental do ser humano em relação aos animais é a sua faculdade de aperfeiçoar. Enquanto as espécies humanas estão aprisionadas ao seu instinto, o ser humano tem a liberdade de agir como quer. Isso nos confere a possibilidade do uso do livre-arbítrio, justamente o que nos faz humanos, segundo o filósofo. E o uso do livre-arbítrio se constitui em um grande desafio para todos nós. Conforme usamos o nosso livre-arbítrio, construímos os dias futuros, bons ou mais difíceis. Por isso, com tranquilidade, podemos dizer a exata situação em que nos encontramos hoje é o resultado da maneira como nos servimos dessa liberdade de ação, nesta vida ou em existências vividas anteriormente. Nossas conquistas morais e intelectuais, nosso universo emocional e nossas capacidades cognitivas são frutos de esforços e decisões tomadas em nosso caminhar. Por essa razão, é importante refletirmos como estamos nos servindo dessa nossa liberdade de agir. Conforme escreveu o apóstolo Paulo lá atrás, como falamos, tudo nos é permitido, contudo, ele mesmo disse, nem tudo nos convém. Nós já dissemos isso lá atrás, né? Isso porque sempre nós teremos que arcar com as consequências dos nossos atos, bons ou ruins. Importante nos perguntarmos como temos utilizado o tempo que o passar dos dias nos oferece. Desculpe, gente. Temos aplicado de maneira produtiva, ilustrando a mente, ou apenas desperdiçando-as em horas vazias e preguiçosas?
O que nós fazemos com o corpo saudável de que nós dispomos? Temo-lo transformado em fonte de prazeres e gozos fugazes ou em instrumento de construções sólidas? Como utilizamos os nossos recursos financeiros? Para uso e proveito exclusivo? Ou conseguimos compartilhar em forma de riqueza social, enriquecendo o nosso entorno? Como estamos agindo nas posições de mando e poder que assumimos nas organizações sociais, na empresa em que trabalhamos ou no campo da política? Temos sido tiranos, insensíveis, buscando privilégios exagerados, ou nos preocupamos em sermos justos, honestos, fomentando o bem-estar geral? Lembremos-nos que a largueza da liberdade que nós temos, a amplitude das nossas ações está diretamente ligada à responsabilidade que nós assumimos. E lembrando as lições do mestre amigo, cada um de nós deverá dar conta da própria administração. Administração das nossas ações, do nosso tempo, dos talentos recebidos, das horas vividas. Estejamos atentos ao uso das possibilidades que nos surgem no âmbito da nossa liberdade de ação. Por outro lado, se os recursos de hoje nos parecem escassos, se pouco podemos fazer, pensemos que possa se tratar de um convite da vida para refletirmos sobre aquilo que desperdiçamos ontem. Afinal, de um modo geral, as carências de hoje são bons indicadores do mau uso da liberdade de ontem próximo ou remoto. Indicadores, não é absoluto. Reflitamos, portanto, antes de qualquer ação, de qualquer decisão. Pesemos os prós e os contras, considerando que cada dia na existência terrena é oportunidade renovada de refazer novos caminhos, de reformular novas atitudes, novas condutas. Somos seres dotados de razão, somos seres dotados de moral. Que o nosso proceder seja condizente com o bom senso, com o bem, com o que seja em benefício nosso e de todos. E assim é que Jesus, que Deus Pai nos deu essa tal liberdade, para que nós possamos fazer o que for melhor para nós, mas nunca esquecendo que podemos fazer o melhor para o nosso próximo também. Boa noite.